Olá, eu sou a Paula Magalhães e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o vídeo 3 da nossa série de avaliação da composição corporal. No vídeo 1 nós mostramos como pesar e medir corretamente. No vídeo 2 nós mostramos como medir dobras cutâneas e circunferências corporais de adultos. E nesse vídeo 3 nós vamos mostrar como usar as medidas que agora vocês já aprenderam a fazer corretamente, com a técnica correta, como a gente deve usar essas medidas em protocolos para que a gente possa realmente verificar qual é o percentual de gordura, qual é o percentual de massa magra, para saber como está a composição corporal desse indivíduo e também como é que nós usamos a medida de peso, de estatura, calculando o índice de massa corporal e também um pouco sobre as circunferências corporais que vocês já aprenderam a fazer e a medir. Vamos lá? Hoje, então, nós vamos focar em fórmulas. Para que a gente use essas fórmulas da maneira correta, nós vamos precisar também saber usar algumas tabelas. Que tabelas são essas? As tabelas que mostram os padrões de referência. Então, vamos lá, tem alguns conceitos importantes para vocês lembrarem. Quando nós falamos parâmetros, então, parâmetros antropométricos são as medidas que a gente vai usar nas nossas fórmulas ou nos nossos protocolos. Os padrões de referência são aqueles valores onde nós vamos comparar o resultado encontrado na nossa medida, na nossa avaliação desse paciente, desse indivíduo, e comparar com esse padrão de referência para ver o quanto que esse resultado da avaliação que eu fiz está adequado ou não está adequado. E também é muito importante que vocês lembrem que não existe a melhor fórmula, não existe o melhor protocolo, existe aquele mais adequado para o público que eu estou trabalhando, para a faixa etária e para os meus objetivos. Então vamos lá. Quando nós falamos de antropometria, no caso dessa aula de hoje, nós vamos focar nas dobras cutâneas. Então, as dobras cutâneas, como nós vimos lá no vídeo 1, nós temos algumas que nós podemos usar. Dobra cutânea do tríceps, do bíceps, subescapular, suprilíaca, abdominal, da coxa, da panturrilha. E com essas dobras cutâneas, nós vamos então usar protocolos que sejam mais adequados para aquele público, tá? Lembrando que a medida de dobras cutâneas vai mostrar para a gente depósito de gordura subcutânea. Ela tem uma relação importante com a densidade corporal. Também ela vai ser usada, as dobras vão ser usadas nessas equações preditivas. O que significa isso? Equações preditivas é aquela que a gente vai estimar. A gente vai estimar um percentual de gordura, a gente vai estimar a massa magra, tá? Por isso que chama equação preditiva. E a gente tem várias vantagens, né? Quando nós pensamos em dobras cutâneas, nós temos relativamente uma simplicidade da técnica, uma facilidade, para treinar pessoas para que saibam fazer as medidas das dobras corretamente. Temos poucas restrições culturais, tá, em relação ao uso das dobras cutâneas e aplicável em grande número. Não podemos deixar de falar das desvantagens. Uma delas é a frágil precisão. O que significa isso? Como nós vimos lá naquele vídeo 2, nós temos vários modelos de adipômetros e esses modelos podem ser mais ou menos precisos. Então, dependendo do adipômetro
E dependendo de que protocolo nós vamos usar, de quantas dobras cutâneas nós vamos fazer e usar num protocolo, isso vai me dar uma maior ou uma menor precisão em relação depois ao meu cálculo e a esse resultado que eu vou encontrar. Então nós temos algumas fórmulas para cálculo da composição corporal. Antes de mostrar, eu gostaria de reforçar com vocês que todas as fórmulas elas têm a mesma dinâmica. Então hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar algumas fórmulas, só que nós temos mais fórmulas, nós temos várias fórmulas e protocolos. E aprendendo a usar um ou dois ou três protocolos, você vai ter condições de usar qualquer outro protocolo, porque a dinâmica é a mesma, tá bom? Outra questão importante não existe um protocolo melhor do que todos, tá? Existe o protocolo ideal para aquele público e para aquele objetivo, como eu falei para vocês, certo? E é importante eu saber usar esse protocolo de acordo com o público que eu estou trabalhando, tá? Se é um público de atleta, se é um público de criança, de adolescente, de idoso, de adulto. Isso é muito importante para selecionar um protocolo ou uma fórmula. Então, como é que eu seleciono isso? Eu vou pegar o protocolo e vou conhecer um pouco da história dele. Significa saber quem é o autor e com que público esse protocolo foi feito, como essa fórmula foi feita. Então, por exemplo, nós temos alguns protocolos que foram feitos já com um público de nadadores. Então, se o meu paciente, se o indivíduo que eu vou avaliar é um nadador, é muito importante que eu use esse protocolo. Outros protocolos já foram feitos usando uma certa faixa etária. Por exemplo, incluindo aí de 18 anos até 60 anos de idade. Então, eu vou trabalhar nesse protocolo se eu estiver trabalhando com esse público. Tem um outro protocolo que foi feito com adolescentes e crianças. Então, se eu atendo adolescentes e crianças, eu vou usar esse outro protocolo. Tudo bem? Então é assim que nós selecionamos o melhor protocolo para nós e para aquela situação. E a dinâmica deles é muito semelhante. Isso é importante vocês saberem, tá bom? Bom, aqui nós temos o protocolo de Jackson e Pollock, tá? O que é importante vocês lembrarem e vocês saberem? Independente do protocolo, a dinâmica é a mesma, como eu disse, tá? E eu tenho aqui, por exemplo, o protocolo de Jackson e Pollock, ele vai trabalhar com homens e mulheres. Então eu tenho uma diferença nessa fórmula. O que é importante vocês estarem atentos? Todas as fórmulas vão trazer letras ou símbolos aqui que sempre vai ter uma legenda embaixo ou então na própria fórmula já vai estar escrito que valor é esse que você vai colocar aqui, certo? Então fiquem tranquilos quando vocês encontrarem uma fórmula ou um protocolo e aparecer letra, né? E aparecer ao quadrado, porque vai ter uma legenda e você vai fazer esse cálculo, tá? Muitas vezes você vai jogar isso já, hoje em dia temos até aplicativos que também ajudam já nesse cálculo, mas mesmo você tendo o melhor aplicativo ou o melhor software de cálculo de composição corporal, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa entender o que significa aquela fórmula e o que você está calculando, tá bom? Exemplo, então a maioria dos protocolos vai trazer para a gente a densidade corpórea e com essa densidade corpórea nós vamos calcular depois o percentual de gordura com uma das fórmulas, que a mais usada é a do CIRI, tá? Então a gente vai chegar lá. Prestem muita atenção porque uma ou outra fórmula ou protocolo já trazem direto o resultado em percentual de gordura, mas a maioria traz densidade corpórea.
Vamos lembrar? A densidade corpórea, ela que vai mostrar pra gente, né, depois um resultado do meu percentual de gordura, tá? Então a densidade corpórea aqui, e na maioria das outras fórmulas, elas trazem geralmente constantes. Ninguém tem que decorar a fórmula, fiquem tranquilos porque vocês precisam saber aplicar, tá? Então vai trazer algumas constantes, então esse valor aqui, menos esse, multiplicado por x, mais outra constante, multiplicada por x ao quadrado, menos outra constante, e aqui tem um ID. O que significa isso que está aqui? O x, no caso do Jackson e Pollock, é a soma das dobras do peito, abdômen e coxa. O y, a soma das dobras de tríceps, coxa e suprilíaca. E o ID é a idade em anos daquele seu paciente. Então o que eu vou fazer? Lembrando que primeiro a gente faz a multiplicação em uma conta, né, em uma fórmula. Então eu vou colocar aqui a soma das dobras do peito, abdômen e coxa quando for homem, né, a peitoral. E quando for mulher, a soma das dobras do tríceps, coxa e suprilíaca. Então o que eu vou fazer? Colocar esse x aqui para o homem. Para o homem coloco aqui, vou elevar ao quadrado e a idade. Como é que a gente faz essa conta? Primeiro eu vou multiplicar esse valor que eu coloquei aqui, né, da soma das 3 dobras, vezes essa constante, e vou colocar aqui a soma dessas dobras cutâneas ao quadrado e vou colocar aqui a idade. Depois que eu fiz isso, eu vou multiplicar esse valor vezes esse, deixo lá quietinho, multiplico esse valor vezes esse, multiplico a idade vezes esse. Então eu vou ter um número aqui, outro número aqui, outro número aqui, outro número aqui. E aí eu vou fazer essa outra conta que é isso menos isso, mais isso menos isso. Ok? Mesma coisa eu vou fazer com as mulheres, só que aí que soma de dobras cutâneas eu vou fazer? Tríceps, coxa e suprilíaca, certo? Colocar aqui o Y e a idade da mulher, ok? O que muda com outro protocolo? Valores dessas constantes e dobras cutâneas usadas, certo? Então vamos pensar uma coisa, se você for fazer, por exemplo, medidas de pessoas, às vezes, numa atividade na rua, tá? E elas estão com roupa mais difícil de mexer. Eu posso escolher um protocolo que eu possa mexer nas dobras cutâneas sem essa pessoa precisar tirar a roupa toda, tá? Isso pode ser um critério de escolha das minhas fórmulas também, tá? Depois que nós escolhemos esse protocolo, essa fórmula, eu tive o resultado em que? Densidade corpórea. Essa densidade corpórea, que é um valor importante, eu vou então colocar esse resultado numa outra fórmula que vai me dar o percentual de gordura corporal, tá bom? O que eu estou apresentando para vocês aqui hoje é percentual de gordura corpórea segundo CIRI, tá? Então, prestem sempre atenção em qual referência vocês estão usando, certo? Então, o percentual de gordura vai ser 4,95 dividido pela densidade corpórea que você encontrou lá, menos 4,5 vezes 100. Por quê? Porque eu quero percentual de gordura, então eu vou multiplicar por 100. Qual é uma outra maneira que eu posso usar essa fórmula aqui? Eu já posso multiplicar por 100 direto também, se eu quiser. Colocar aqui 495 dividido pela densidade corpórea menos 450. Ok? Bom, o que nós podemos fazer com esses valores agora?
Primeiro, encontramos a densidade corpórea, depois encontramos o percentual de gordura e agora nós vamos transformar esse percentual de gordura em peso. O que significa isso? Se a pessoa pesa 60 quilos, quantos quilos ela tem de gordura? Para eu transformar esse percentual de gordura em quilos, vamos ver como é que a gente faz? Então eu tenho lá o peso da gordura, que eu quero em quilos agora. Vai ser o peso total dessa pessoa vezes o percentual de gordura dividido por 100. Por quê? Porque eu quero tirar esse percentual agora. Eu quero ficar com um valor absoluto em quilos, tá bom? Então, o peso total é aquele que você fez da pessoa. Subiu na balança, que vocês já aprenderam isso lá no vídeo 1. Pesei corretamente. Essa pessoa mede, ela pesa 60 quilos. Então, 60 vezes, vamos supor que 30% foi o percentual de gordura dela, vezes 30 dividido por 100, certo? E aí eu vou ver qual é o peso de gordura dessa pessoa, certo? Por exemplo, se eu pesei o meu paciente, ele tem 60 quilos. E depois que eu joguei lá na fórmula, por exemplo, do Jackson e Pollock, joguei na fórmula do Siri e eu encontrei 30% de percentual de gordura. Então vai ser o peso total dele, 60, vezes os 30%, dividido por 100. Quanto é 30% de 60? 18 quilos. Então eu vou encontrar aqui que o peso de gordura absoluto em quilos desse paciente é 18 quilos. O que eu vou dizer para ele? Olha, dos 60 quilos que você pesa, 18 quilos são de gordura, certo? E aí como é que eu descubro qual é a massa corporal magra? Eu já encontrei a massa corporal gorda, o peso de gordura. Agora eu quero encontrar a massa corporal magra. A massa corporal magra, eu vou simplesmente tirar o peso total menos o peso de gordura. Então, 60 menos 18, certo? E aí eu encontrei a massa corporal magra, tá? E aí eu também posso trabalhar usando um cálculo que seria o peso ideal ou o peso-alvo, ou qual seria um peso adequado para uma pessoa, um homem ou uma mulher, com tanto de percentual de gordura. Então, o que significa isso? Que eu posso calcular um peso que seria adequado para tantos por cento de gordura corporal. Então, por exemplo, essa pessoa que está com 30% de gordura corporal, se for importante, né, e se for adequado que ela tenha 20% de gordura corpórea, que peso ela deveria ter? Então é muito interessante. Por quê? Porque nós podemos fazer isso tanto para homem quanto para mulher. E esse peso para homem, ele vai ser calculado dessa forma, tá? Massa corporal magra dividido por 0,85 e para mulher, massa corporal magra dividido por 0,75. Da onde saíram esses dois valores aqui? Saíram do seguinte: nós consideramos, segundo uma das referências que a gente usa para percentual de gordura adequado, que os homens devem ter em média 15% de gordura corporal. E as mulheres devem ter, em média, 25% de gordura corporal, considerando um público, vamos dizer assim, normal, que não é um público de atleta, de alta performance, etc. Tá? Esses 15% para o homem, eu vou fazer o quê para chegar nesse 0,85? Eu vou colocar aqui massa corporal magra, dividido por 1, menos esse percentual de gordura aqui, tá? Dividido por 100. Então, eu vou encontrar aqui como se fosse 1 menos, ou 100, né?
menos 15, que daria 85%, então 0,85, já que eu estou transformando isso em 1. E para a mulher, eu vou também colocar 1 menos os 25% dividido por 100, que daria 1 menos 0,25, que eu chego lá em 0,75, tá bom? Isso se eu quiser um valor médio adequado. Posso usar outro valor também. Posso usar, por exemplo, 20% para a mulher. Então aqui vai ser quanto? 0,80. Posso usar aqui 20% para o homem. Também aqui vai ser 0,80, tá bom? Também nós podemos calcular o peso ósseo, tá? O peso ósseo também tem uma fórmula aqui que mostra pra gente a estatura ao quadrado, vezes o punho, vezes a medida do fêmur, vezes 400 elevado a 0,712, vezes 3,02 e considerando aqui o diâmetro do punho e o diâmetro do fêmur, tá? Que pode ser feito até com um paquímetro, que é um equipamento que vocês já conhecem também. Confesso que esse valor a gente não usa tanto na nossa prática do dia a dia, tá bom? Nós podemos calcular também o peso residual ou peso visceral, que para homens é o peso total vezes 0,24 e para mulheres o peso total vezes 0,21. O peso total vai ser o peso corporal total, que é aquele que você viu na balança. O peso muscular, ele vai ser medido, né? Com o peso total menos o peso residual, menos o peso ósseo, menos o peso de gordura. É interessante a gente fazer essa fórmula também, por quê? Porque isso aqui, pessoal, é quando eu estou considerando realmente só a massa muscular, tá? Porque nós sabemos que no peso total e no peso de massa magra, nós temos também, né, aquela gordura visceral que está ali também inserida, certo? Então, quando a gente fala de um peso muscular, é como se a gente tirasse todos os outros pesos que eu calculei ali e ficasse só mesmo o músculo, tá bom? Bom, um outro protocolo que nós podemos usar é o protocolo de Durning. Nesse protocolo, nós temos aqui algumas equações divididas em sexo, tá? Homens e mulheres, em faixas etárias e a densidade corpórea, que seria então a fórmula adequada para cada uma dessas faixas etárias, se for homem ou se for mulher. Tranquilo também. O que eu tenho aqui? Eu vou calcular a densidade corpórea, então, por exemplo, de um homem entre 40 e 49 anos. E aqui eu tenho um valor de constante menos outro valor de constante vezes o log de x1. Quem é esse x1? É a soma de 4 dobras cutâneas. Então, Durning trabalha com 4 dobras cutâneas. Quais são essas 4 dobras cutâneas? Tríceps, bíceps, subescapular e suprailíaca. Então, quem é o meu x1? A soma dessas 4 dobras. Somei dobra cutânea do tríceps, do bíceps, supraescapular e suprailíaca. Coloquei aqui, vou fazer o quê? Pegar minha calculadora e colocar lá log, vamos supor que a soma das dobras cutâneas foi 35. Então eu vou colocar log de 35. Então aqui, o que eu vou colocar? Log de 35 vai dar um valor. Vezes 70, coloquei o valor aqui. E aí eu faço a fórmula toda. 1.162 menos esse valor que eu encontrei aqui, e aí eu vou descobrir a densidade corpórea. Lembrando que a densidade corpórea é dada em quilogramas por metro cúbico, tá bom? O que eu faço com esse valor que eu encontrei lá? Eu encontrei a densidade corpórea. Então, a densidade corpórea, eu volto aqui e vou usar
a fórmula de Siri para calcular o percentual de gordura, certo? Então, pessoal, foi aquilo que eu falei. A dinâmica é a mesma. Não importa se eu vou usar a fórmula X, Y, Z, se vai ser o Durning, se vai ser Jackson e Pollock, se vai ser o Guedes, tá? Eu vou calcular a densidade corpórea e depois eu vou usar a fórmula de Siri para descobrir o percentual de gordura. E aí eu vou seguir aqueles passos que a gente viu aqui para ver peso de gordura em quilo, peso de massa magra em quilo, tá? Da mesma forma, todos aqueles passos que nós vimos aqui, tá bom? Então, lembra que eu falei lá no início que nós temos também as tabelas de referência, os padrões de referência. Por quê? Porque quando eu faço uma medida de percentual de gordura e eu descubro que a pessoa tem 25% de gordura, e aí, o que eu posso fazer com isso? É muito, é pouco, é adequado? Então eu tenho que ter padrões de referência que vão classificar aquele meu paciente se ele está com percentual de gordura adequado ou não, tá bom? Então aqui nesse caso eu tenho também, né, vocês podem encontrar isso na literatura, se eu for usar o protocolo de Durning, eu tenho um quadro, uma tabela que simplifica um pouco também a minha execução para calcular percentual de gordura. Então eu tenho aqui, olha, conteúdo equivalente de gordura como percentual de peso corpóreo. E o que eu vou encontrar nessa tabela aqui? Aqui eu vou encontrar a soma das dobras cutâneas. Quais dobras cutâneas? Do Durning. Ele usa 4 dobras, que a gente já falou ali. Faixa etária para homens, faixa etária para as mulheres e o valor já estimado. Então, se eu tenho lá uma soma das 4 dobras cutâneas deu 40 e esse homem tem 30 anos de idade, eu já estimo aqui que o percentual de gordura dele é 19,2. Se eu estou fazendo avaliação numa mulher e a soma das 4 dobras cutâneas dela deu 70 milímetros, lembra que dobra cutânea é em milímetro. Então, se essa mulher tiver 20 anos de idade, ele está me mostrando aqui que a estimativa é de 31,2% de gordura, tá bom? Então, essa tabela aqui também facilita o nosso cálculo no nosso dia a dia. Temos também outros protocolos, como eu disse aqui. Por exemplo, o protocolo de Guedes. O protocolo de Guedes, ele trabalha com 3 dobras cutâneas e é interessante por quê? Porque ele tem características brasileiras. O que significa isso? O Guedes trabalhou com público de pessoas do Brasil. Então, nós temos aqui homens, ele usa tríceps, suprilíaca e abdômen, para mulheres, subescapular, suprilíaca e coxa. Que protocolo é esse? Do Guedes 94. Olhem bem a data, porque pode ser que ele tenha um outro protocolo numa outra data. Ele trabalhou aqui com homens e mulheres, também calculando densidade corpórea. E aí, o que eu tenho aqui? As constantes, o log da soma das dobras cutâneas que ele está propondo, tanto para homem quanto para mulher. Então, lembrando, como que eu faço essa fórmula mesmo? Primeiro eu vou somar as dobras cutâneas, coloquei o valor aqui. Esse valor eu vou fazer log desse valor. Depois eu vou fazer o quê? Multiplicação. Então eu multiplico isso vezes o valor que eu encontrei aqui. E aí eu venho e faço essa constante menos esse valor todo que eu encontrei aqui. Certo? Mesma coisa para homens e para mulheres. Esse é o protocolo, então, de Guedes. Também posso ter o percentual de gordura corporal, as tabelas de padrão de referência. Uma delas é do protocolo do Pollock e o Wilmore, de 93. Então, vamos usar esse aqui hoje. Na literatura vocês vão encontrar outros também, outros padrões de referência que sugerem qual será o percentual de gordura adequado ou para homem ou para mulher, dependendo da faixa etária. Ah, mas qual que eu vou usar?
você pode escolher o que você vai usar desde que você referencie isso. Ah, estou fazendo um trabalho, vou escrever aqui agora numa prova. Da onde eu tirei isso? Segundo, né, Pollock e Wilmore, que é esse que eu estou usando aqui, eu tenho a seguinte situação. Este homem que eu avaliei, né, tá aqui, ó, ele me apresentou lá, ele tem 28 anos de idade e ele tá com 20% de gordura corpórea. Então, segundo essa referência do Pollock e Wilmore, esse homem de 28 anos que tem 20% de gordura corpórea está considerado como dentro da média, certo? Se esse homem que eu medi aqui tivesse com 7% de gordura corpórea ou 8% de gordura corpórea, ele considera isso como sendo excelente desde que considerando que é um grupo, por exemplo, de atleta, tá? E eu tenho aqui uma referência, se ele tivesse aí 34% de gordura corpórea, como muito ruim, quer dizer, ele está acima de um valor que a gente consideraria como adequado, mas principalmente como saudável. E vamos fazer uma observação importante aqui. Tanto um percentual de gordura elevado, tá? No caso desse homem aqui, se fosse aí 35% de gordura corpórea, quanto um percentual de gordura muito baixo, também é uma situação de risco, tá? Por quê? Porque nós temos que lembrar lá do que vocês já tiveram de conteúdo, lembrando que a gordura essencial, por exemplo, de um homem, tá? Aquela que ele precisa ter mesmo, gira em torno de 5, 6%. Então, se ele chega muito perto desse valor de gordura corporal, ele pode estar em risco também. As mulheres têm em torno de 12% de gordura corporal essencial. Então, se uma mulher apresenta para a gente, por exemplo, um valor, né, muito próximo de 12% ou abaixo de 12%, ela também vai estar em risco. Assim como alguém que tem um percentual de gordura mais elevado, tá bom? O que é importante então para vocês escolherem um padrão de referência de gordura corpórea? Vejam aquele que é bastante usado, esse do Pollock é bom porque ele traz faixas etárias e sexo. E eu tenho que citar, segundo Pollock e Wilmore 93, esta pessoa que eu estou avaliando aqui está dentro, né, de um padrão adequado de gordura corporal, tá bom? Uma outra avaliação importante da gente fazer é verificar esse valor de dobra cutânea relacionando com uma avaliação do estado nutricional desse meu paciente. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Como é que eu posso dizer qual é a adequação dessa dobra cutânea que eu estou encontrando no meu paciente, tá? Então a gente tem um valor, por exemplo, de dobra cutânea do tríceps ou de dobra cutânea subescapular. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a dobra cutânea que foi medida, dividido pela dobra cutânea encontrada no percentil 50, que é o meu padrão de referência médio, vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu quero saber a porcentagem de adequação da dobra cutânea daquele paciente, tá? Onde eu uso muito isso? Por exemplo, em pacientes hospitalizados, tá? Mas eu posso usar isso também no meu dia a dia, numa consulta, tá? Como é que eu vou classificar isso? Então, o estado nutricional segundo dobra cutânea. O estado nutricional segundo a dobra cutânea do tríceps ou a subescapular. Eu tenho aqui, se eu encontrei esse resultado, por exemplo, entre 50% e 60%, eu posso classificar esse paciente, dependendo também das circunstâncias, que ele pode estar apresentando um quadro de desnutrição leve. Se ele tiver, por exemplo, com esse resultado aqui entre 120, tá? Mais ou menos 110 a 120%, eu posso
relacionar isso com uma situação de sobrepeso, tá? Por quê? Lembra, qual é o adequado? 100%. Quanto mais baixo, quanto mais para baixo de 100%, mais inadequado eu vou ter esse percentual. Quanto mais para cima de 100%, mais inadequado eu vou ter em relação a sobrepeso ou obesidade. Lembrando, todos os parâmetros antropométricos, eles devem ser avaliados em conjunto com outros parâmetros, tá? E com uma circunstância, com uma situação toda, tá bom? Esse somatório das dobras, né? Então, a porcentagem estimada de gordura corporal obtida por meio da soma de dobras cutâneas, conforme indicação de cada autor, como eu estava dizendo para vocês, eu posso ter vários autores, tá? Eu posso ter vários autores com vários protocolos. A dinâmica é a mesma que nós falamos aqui hoje, tá bom? E também vou verificar o grupo que foi analisado por cada autor, que é o que eu falei para vocês. Como é que eu escolho um autor ou um protocolo? Ah, deixa eu ver com que público que ele montou esse protocolo. E aí eu vou ter um cálculo mais adequado e mais indicado para aquele público que eu estou trabalhando, tá bom? A classificação do estado nutricional de adultos segundo o percentual de gordura corporal também pode ser por uma outra referência, por exemplo, o Gallagher, tá? Então tem aqui sexo, faixa etária e onde que ele estaria classificado de acordo com o percentual de gordura que eu encontrei lá no protocolo que eu usei, tá? Aqui também tem o adaptado de Niemann, né? Que também mostra aqui outros valores. Aqui também o adaptado de Jackson e Pollock de 78 e 80. Então também aqui, olha, a classificação, homem e mulher e faixas etárias, tá? E aí, pessoal, lembrando agora que nós também vimos lá no vídeo 1 e 2 como pesar corretamente e medir corretamente. Quando a gente pesa e mede e temos então valor de peso e de estatura, nós podemos fazer um cálculo do índice de massa corpórea. Acredito que todos vocês que fazem nutrição sabem o que é o índice de massa corpórea. Esse valor nós usamos para verificar o quanto que o peso dessa pessoa e do meu paciente vai estar adequado de acordo com a altura dele, tá? O que eu tenho que fazer também com o índice de massa corpórea? Eu vou verificar o padrão de referência segundo a OMS, segundo a Organização Mundial de Saúde e verificar se esse paciente está com índice de massa corpórea adequado ou está com baixo peso ou está com sobrepeso ou pré-obesidade, ou se ele está obeso. E se ele estiver obeso, eu preciso classificar também em obesidade de grau 1, de grau 2, de grau 3 ou obesidade mórbida, tá? O que eu preciso prestar atenção também? Se eu estiver avaliando idoso, quando eu avalio o índice de massa corpórea de idoso, também vou verificar pelos padrões da OMS, qual é o ponto de corte que vai classificar se esse idoso está com baixo peso, com peso adequado ou com sobrepeso ou obesidade. Vamos lembrar aqui, para indivíduos adultos, o ponto de corte da OMS seria 18,5, onde entre 18,5 e 24,9 quilos por metro quadrado me mostram um índice de massa corpórea adequado. Abaixo de 18,5, esse paciente pode estar com baixo peso. Entre 25 e 30 de IMC, eu tenho um paciente numa situação de sobrepeso ou pré-obesidade. Acima de 30 kg por metro quadrado, o paciente obeso. E aí eu vou classificando obesidade de grau 1, de grau 2, de grau 3 ou obesidade mórbida. Para um paciente idoso, o ponto de corte da OMS, 22. Então, abaixo de 22 pode ter baixo peso,
entre 22 e 27 seria considerado como adequado e acima de 27 posso considerar como sobrepeso, certo? Pessoal, espero que essa aula de hoje tenha esclarecido para vocês principalmente o uso dos protocolos para verificar percentual de gordura corpórea, tá? O que é importante vocês terem em mente? Que qualquer protocolo que vocês forem usar tem a mesma dinâmica. O que eu preciso prestar atenção? Quais são as dobras cutâneas usadas naquele protocolo? Qual foi o público que aquele protocolo, usou como referência, tá? E prestar muita atenção na maneira de calcular. Então, multiplicação, soma, divisão, subtração, certo? E saber classificar e avaliar. Não adianta só a gente saber fazer uma conta maravilhosa, pronto, olha, eu vi aqui que tem um somatório de dobras cutâneas assim ou um percentual de gordura desse. Tá, o que eu faço com esse resultado? Eu preciso saber avaliar e saber classificar. E para isso eu vou usar os padrões de referência e depois vou chegar à minha conclusão. E essa conclusão, ela vai fazer parte do quê? Do meu diagnóstico nutricional. Então vamos lembrar aqui que para eu fazer um diagnóstico nutricional, por exemplo, relacionado com a avaliação da composição corporal, eu preciso desses valores, desses parâmetros, dessas medidas, dessa técnica correta que vocês aprenderam lá no vídeo 1 e no vídeo 2, Que é saber fazer as medidas, saber usar essas medidas nas fórmulas adequadas para o meu público e para o meu objetivo e depois saber avaliar isso, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição, o meu contato está aqui para vocês. Então nós vamos ficar por aqui hoje. Tchau pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Até a próxima!